Olá, meus amigos, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Prometi a vocês uma reflexão sobre o Natal, e para isso eu preciso que me acompanhem inicialmente na análise de duas situações diferentes. Na primeira situação, um amigo nosso é convidado por um amigo dele, que não conhecemos, a participar da festa do seu aniversário. E este nosso amigo nos convida a acompanhá-lo. Embora não conheçamos o aniversariante, aceitamos o convite porque vemos nele a oportunidade de nos divertirmos. E de fato, vamos à festa, comemos, bebemos, dançamos, felicitamos o aniversariante, conversamos com as demais pessoas, nos envolvemos, nos divertimos. Na segunda situação, um amigo nosso muito querido, que conhecemos há muito tempo, nos convida pessoalmente para participarmos da festa do seu aniversário. Aceitamos com alegria o convite, porque vemos nele a oportunidade de homenagear uma pessoa que é importante na nossa vida, uma pessoa que amamos. As duas situações podem ser aplicadas ao Natal. Existem pessoas que veem no Natal apenas a oportunidade de se divertirem. O Natal é mais um convite à diversão. Enquanto para outras pessoas, o Natal é um convite a homenagear uma pessoa muito importante e querida na nossa vida, que é Jesus, o nosso divino amigo. Então vemos que a grande diferença entre as duas situações está no quanto se conhece o aniversariante. Porque quanto mais conhecemos Jesus, mais nos envolvemos emocionalmente com Ele. E Jesus merece toda a nossa homenagem. Por isso, Natal não deve ser só o dia 25 de dezembro. Natal é todo dia, porque todo dia é a oportunidade que encontramos de homenagear a Jesus através dos nossos atos e exemplos. Porque dizemos amar a Jesus, e o próprio Jesus nos diz: quem diz que me ama, guarda os meus ensinamentos. João capítulo 14, versículo 15. Procuremos então no nosso dia a dia fazer do Natal todo dia, levando a mensagem do amor que Jesus nos ensina a todas as demais pessoas, a todos aqueles que nos envolvem, que no dia a dia participam da nossa caminhada diária, aqueles que necessitam mais do que nós mesmos. Porque, segundo nos fala Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, nós somos as cartas do Cristo. Então, se desejamos enviar uma mensagem do Natal, sejamos nós a mensagem do Natal. Nós somos as cartas do Cristo, que deve comunicar às demais pessoas o amor do Cristo. É através dos nossos exemplos que as pessoas sentirão o amor do Cristo por elas, assim como sentimos o amor do Cristo em nós. É certo que homenageamos Jesus pelo seu nascimento entre os homens há 2000 anos atrás, mais ou menos, nos trazendo a boa nova do Evangelho e, desde então, modifica a nossa vida para melhor. Mas os amigos espirituais nos falam que o amor de Jesus é muito maior e muito mais profundo. Jesus nos ama e protege há muito mais tempo. Segundo as informações dos amigos espirituais, nosso planeta tem mais ou menos a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E quem estava lá, presidindo todas as atividades de criação
e de preparo desse planeta para nós. Era Jesus. Foi Jesus quem preparou como um ninho carinhoso a terra para agasalhar os nossos sonhos de evolução, preparando para nós todas as oportunidades que temos de avançar nesse caminho de aprimoramento espiritual. Então, Jesus merece todas as nossas homenagens. E num segundo momento, pensando um pouco a respeito do Evangelho que Jesus nos trouxe, observamos que ele tem um sentido literal que já diz muita coisa, porque trabalha a nossa conduta moral. Ele tem nos seus ensinos e parábolas um sentido simbólico que hoje vamos descobrindo e cada vez mais engrandece a mensagem que Jesus nos deixou no Evangelho. E ele tem um terceiro sentido, que, como acontece com vários textos da antiguidade, o Evangelho também tem esse viés. Ele, se analisarmos o Evangelho, veremos que ele retrata algo que acontece dentro de nós. Ele retrata algo que se passa na intimidade de cada ser. Porque, embora estejamos todos unidos, ligados numa unidade que é Deus, a relação que existe entre nós e Jesus é pessoal. Então, veja, Jesus nasceu há 2000 anos atrás, mais ou menos. Mas Jesus efetivamente nasce para cada um de nós quando se torna conhecido nosso. E notem o simbolismo da mensagem. Jesus nasce numa manjedoura, porque não havia um lugar melhor para ele na oportunidade. Dentro de nós, quase sempre, Jesus nasce num cantinho escuro, humilde, porque a gente não reserva para ele inicialmente um lugar melhor em nosso coração. Mas pouco a pouco, no silêncio, ele vai crescendo, crescendo, até que ele se manifesta e, através de mensagens renovadoras, nos auxiliam nos momentos de dificuldade e está presente, nos acompanhando nos momentos de alegria. Em todos os momentos nos apoia e nos carrega. E assim ele vai cada vez se tornando mais importante em nós. O Evangelho é algo que se passa dentro da pessoa. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus muda a nossa vida. E observem nesse sentido que a gente vai ter a oportunidade de aprofundar num outro momento, todas as personagens do Evangelho existem dentro de nós. Num determinado momento, é Jesus trabalhando com a violência de alguns, com o orgulho de outros, com a devassidão de outros mais. Todas as personagens do Evangelho é um pouquinho de nós mesmos que está sendo preparada, que está sendo assistida por Jesus em nós. E é por isso que o Evangelho faz tanto sentido na nossa vida, porque temos em nós Zaqueu, temos em nós Madalena, temos em nós Tomé, temos em nós todos os personagens do Evangelho. E quantas as vezes matamos Jesus em nós para ele renascer depois, trazendo a boa nova renovada da imortalidade? Por isso, comecemos a refletir o Evangelho de Jesus em nós mesmos, para perceber que é Jesus nascendo em nós, nascendo inicialmente numa manjedoura simples, porque não damos mais atenção, não reservamos às vezes a Ele um lugar mais especial, mas pela sua importância, Ele
invade com o seu amor todos os espaços de nós mesmos. E quando chega esse dia, Jesus está em nós, como ele disse que Deus estava nele. Então, que todos nós possamos ser as cartas vivas do Cristo, comunicando ao mundo o amor que sentimos de Jesus, guardando essas mensagens renovadoras do Evangelho no nosso próprio coração. Às vezes não temos as condições que esperamos para fazer o bem em nome do Evangelho, em nome de Jesus, mas sejamos como Pedro, que relata numa oportunidade em Atos, capítulo 3, versículo 6. Ele diz, quando vê uma pessoa necessitada pedindo uma esmola na rua, ele se aproxima e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho recursos amoedados, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Podemos fazer isso no nosso dia a dia, porque não depende do quanto temos de recursos amoedados. Nós temos o amor de Jesus em nós. Então, cheguemos a essas pessoas que necessitam, dizendo: olha, eu às vezes não tenho necessariamente o que você precisa de material para te ajudar, mas eu tenho esse carinho, eu tenho esse respeito, eu tenho esse amor que Jesus já inspirou e já vive em mim. E isso eu te dou. Que possamos então ser no dia a dia a própria mensagem do Natal. Que possamos ser a mensagem do nascimento de Jesus no mundo, porque somos antes a carta viva do Cristo e somos exatamente o Evangelho que nasceu dentro de nós e que se manifesta através dos nossos atos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude sempre a, a sermos ao mundo e a todos os nossos irmãos que necessitam, às vezes mais do que nós mesmos, que possamos ser a mensagem do amor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.